Mais uma live aqui em Confinados. Hoje eu vou conversar com o escritor, defensor público José Almeida Júnior. Ele foi finalista no Prêmio Jabuti, um dos prêmios mais importantes do Brasil, da literatura no Brasil. Eu acho que esse papo vai ser muito legal, porque sempre que a gente conversa com um escritor, a gente está falando de um mundo tão povoado, né? Ele já está na área. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quer dizer, eu acho que só. Mas depois o pessoal vai estar assistindo de qualquer forma. Tudo bem? Tudo bem, Olá, boa tarde, tudo José? bem? Tudo Deixa eu bem. ajeitar aqui a câmera para não ficar cortando a minha cabeça nem a É, sua. tá Porque aí escutando bem quando entra aí? outra pessoa, tô te escutando bem. Você me Ah, escuta bem? sim, sim. Ah, que bom. Tava falando aqui um pouquinho de você, explicando para o pessoal, porque muito embora o pessoal vá chegando, depois o vídeo fica no IGTV. E aí um monte de gente tem acesso e começa a assistir do início. E tava falando de você, da sua carreira. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal aí. Catarina entrou. Tudo bem, Catarina? Seja bem-vinda a essa live que vai ser muito gostosa aqui com o José Almeida Júnior, que é escritor e defensor público. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, finalista no Prêmio Jabuti, um dos prêmios mais importantes, ou prêmio mais importante, acredito, da literatura brasileira. E, enfim, e eu estava falando, José, que os escritores são pessoas muito povoadas. Eu já escrevi uma frase sobre isso, que eu prefiro pessoas povoadas a povoamentos sem pessoas. E eu acho que o universo de todo escritor tem que ser muito povoado, porque como é que a gente vai escrever? Você tem que ter algo para dizer, e para dizer alguma coisa, você tem que estar preenchido. Fala um pouquinho aí do teu trabalho. Olá, Daniela, boa noite. Boa noite já, né? 18 horas. Boa noite a Sim, todos que estão sim. aqui assistindo a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar aqui com você. Eu comecei minha carreira, vou falar um pouquinho da minha carreira como escritor, né? Eu comecei a escrever literatura mais ou menos por volta do ano 2012. Eu escrevi o meu primeiro livro, eu concluí esse livro em 2015. Esse livro foi finalista do Prêmio Sesc Literatura 2016, mas ele ainda não estava publicado. Uhum. Imediatamente depois que eu escrevi esse livro, eu já emendei em outro, esse aí foi o segundo livro escrito, mas o primeiro publicado, é o Última Hora. Uhum. Esse livro ele foi ganhador do Prêmio Sesc 2017. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Última Hora. Opa. Ele foi ganhador do Prêmio Sesc de Literatura 2017. Ele ficou entre os finalistas, como você falou, do Prêmio Jabuti, do Prêmio São Paulo. É um livro que teve uma recepção muito boa de público. Ele já está na terceira edição. Eu recebi Que no mês legal. passado aqui. A que você atribui isso, José? Eu Que elementos da acho história que você acha que capturam dessa forma para dar certo? Eu acho que no caso do Última Hora, tem um fato importante, que é o Getúlio Vargas, né? Eu acho que o Getúlio Vargas é uma figura que todo Hum. mundo quer saber um pouco mais sobre ele. Inclusive, eu fiz questão que tivesse a foto dele aqui na capa, né? Foi um dos meus pedidos para a editora. Hum. E o Getúlio desperta muitas paixões e ódios, né? E Sim, o Getúlio reverbera até hoje na política brasileira. Então, eu li o livro Agosto. Recentemente o Rubem Fonseca faleceu, né, nos deixou. E esse meu livro Última Hora, ele só existe graças ao livro Agosto, né, de Rubem Fonseca, que também trata desse período de Getúlio Vargas, né? O livro virou minissérie da Globo, né? É muito uhum, conhecido. Então, desde esse período, quando eu era jovem, eu tinha esse fascínio pelo Getúlio Vargas, né? Então, logo depois que eu terminei de ler Agosto, como eu fosse, eu fui ler o livro do Jô Soares, que é agora me fugiu o nome, acho que é O Homem que Matou Getúlio Vargas, uma coisa assim. é uma coisa Mais assim. esse livro é mais uma paródia, enfim. Mas só que o Getúlio Vargas era uma figura que me fascinava, né? E eu comecei a estudar mais dele, porque eu queria escrever um livro que abordasse os dois Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas ditador da década de 30 e 40 e o Getúlio Vargas Uhum, eleito. Então, é,
eu acho que esse o fato de abordar Getúlio Vargas, trazer um pouco de bastidores de jornais, e também Então, o não Boca a é um Boca, né? livro de ficção? Não, é um livro de ficção. É É um um livro livro de de ficção. ficção. Mas só que esses elementos históricos acabam que atraem o público, né? Atravessam. Porque Aham. o meu personagem principal aqui é o Marcos, no Última Hora. Assim, ninguém conhece o Marcos, né? Mas as pessoas conhecem o Getúlio Vargas, conhecem o Carlos Lacerda, o Samuel Weiner, que são o Nelson Rodrigues, que são personagens que permeiam o meu livro. Então, E as aí, pessoas. eu queria te perguntar, não, como diria o Jô, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, como é que é para você, um cara que olha para a realidade, né, olha para o passado, enfim, e está olhando para o presente, e daí cria uma ficção. E a gente parece estar vivendo num momento de ficção, né, José? Como é que tem sido isso para você? Você tem criado, escrito sobre isso, ou você está só observando, ainda meio que em estado de catatonia, como muitos de nós estamos? Olha, quando explodiu essa coisa do coronavírus, eu achei que eu ia escrever, que eu já estava escrevendo no meu terceiro livro, né? É um livro que eu estou escrevendo desde 2017, e eu achei que eu ia aproveitar esse período, né? Na minha cabeça, o período que eu ia ficar para trabalhar em casa e tal, para produzir, né? Mas eu interrompi o livro várias vezes, eu tirei umas férias de 10 dias mais ou menos em maio, para tentar voltar a escrever, não consegui. Então, assim, de escrita nesse momento, zero, né? Estou tentando agora ver se eu consigo voltar a escrever. Mas, Tá assim, eu rolando tenho. um bloqueio. Tá, eu acho que não é nem um bloqueio, é uma falta de concentração, né? Hum. Eu tenho dois filhos, o Arthur de 8 anos, e o Davi de 3 anos. E são duas crianças que estão fechadas no apartamento, enfim, né? Tem essa coisa de estar confinado também causa muito estresse, né? É muito bom, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. E eu não estou conseguindo sentar assim para escrever, né? Ainda mais nessa idade, né? As idades de 4, 6 anos de idade. Tem energia para. Eu costumo dizer que tem É. energia para iluminar uma cidade inteira. E aí eu fico pensando nessa energia confinada. Para os pais que estão aqui nos assistindo, qual é a dica que você dá? Como é que tem sido essa rotina com as crianças para deixá-las bem, enfim, porque essa é a ideia, né? Não é deixar todo mundo. Olha, eu acho que se tiver alguém que possa me dar uma dica, eu também agradeço. Ó, o pessoal tá aí. Inclusive, eu É. preciso dizer uma coisa, José, é o seguinte, que depois que a gente faz 40 anos, não sei se foi o seu caso, se é o seu caso, não sei Tô quantos anos você tem. chegando. Então. Então prepare-se, porque assim, de um dia para o outro, você passa a não enxergar de perto. Então você não consegue ler direito. E aí, de vez em quando, eu vou falar para o pessoal de casa, o pessoal que assiste a Confinados, a essa série, né? Já virou uma série, está acostumada a eu ler e falar e não sei o quê. E hoje eu estou sem óculos, porque eu comprei uma luz que, se eu puser o óculos aqui, Ah, vai fica dar dois refletindo. troços, porque eu Eu- ainda uso aquele óculos de velhinho, ainda não tive capacidade de comprar um multifocal, que não anti-reflexo, blá blá blá. Então eu tô sem óculos. Aí eu vou dar uma de Mister Magoo, a galera da nossa cidade conhece, né? Para poder enxergar o que o pessoal for falando. Eu Mas já quer dizer que assisti, você quer. eu já Fala. assisti algumas lives que eu vejo a lâmpada refletindo no. Exato, ficou horrível, ficou horrível. Inclusive foi minha analista que falou isso para mim. Ontem, na verdade, eu estava fazendo análise. Aí ela falou assim: você comprou aquela luz? Porque eu estava com a luz apagada. Só que pela luz de cima dava reflexo atrás. Eu falei assim: comprei. Aí acendi para ela ver e eu estava de óculos. Ela falou assim: tá dando reflexo. Eu falei assim: caraca. E eu acho que eu fiz, se eu não me engano, eu fiz uma live assim, mas o pessoal de casa perdoa, porque sabe que a internet é assim, não é televisão, né? É, Não precisa ser é. perfeito. Mas, enfim, vou dar uma de Mister Magoo hoje. Quer dizer que você quer dicas, mas independentemente dessas dicas para Hum. crianças, né? Para pais que estão com essas crianças nessa idade, como é que você tem
gerido isso na sua vida, você e a sua mulher? O meu mais velho, ele está no terceiro ano, né? Então, assim, ele está tendo muita dificuldade, ele está tendo aula online, assim, a principal dificuldade é acompanhar, né? Ele tem muita dificuldade de concentração na frente da tela. Então, assim, acompanhar esse processo de aprendizagem é muito difícil, né? E o meu mais novo, a gente optou por retirar da escola, né? Que ele tem 3 anos. E como eu não vou ter coragem de mandá-los, acho que talvez esse ano eu não envie nenhum dos dois para a escola, né? Enquanto não tiver vacina. Então, eu preferi retirar o mais novo, né? Mas estou tentando, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando aqui em casa, né? Às vezes, no meio da tarde, eu faço uma pausa e vou jogar xadrez com o meu mais velho. Ou então, Bacana. ou então vou assistir. Tem um ritual que eles gostam muito, que é o que eu não tinha oportunidade, que eu estava trabalhando, que é o café da tarde. Então, geralmente eu faço uma fornada de pão de queijo e a gente Opa! assiste e a gente assiste um programa do canal do YouTube que eles gostam e tal, do Imaginago, umas coisas que eles gostam aí. Então, assim, a gente tem feito esses pequenos programas para tentar criar uma rotina, uma coisa diferente, né? E é Mas, bacana porque começa a construção dessa relação pai e filho, eu acho que fica mais, os alicerces ficam mais, né, vamos dizer, substanciais por conta do tempo. Eu tenho um programa que é o único no mundo, eu sempre falo isso aqui porque eu sou babo, eu sou suspeita, mas é verdade. É um programa que trata a educação nos seus mais diversos aspectos, não só a educação escolar. E a gente fala muito isso, uma angústia dos pais a não ter tempo com os filhos. A gente fala muito disso. Poxa, mas se você tiver 1 hora com ele e essa hora for de qualidade, é melhor do que você passar o dia inteiro cada um com o seu tablet. E o que você está dizendo é que você está conseguindo fazer isso, você está conseguindo, né, respirar por um lado e ter esses momentos de fortalecimento, de construção de relacionamento, porque o relacionamento ele precisa ser construído, é importante sim, a gente sim. dizer isso. Nesse momento é tão difícil para a gente, por quê? Porque como que a gente mantém essa construção só online? Porque está cada um na sua caverna, como eu costumo dizer. E criança exige muito esse contato, né? Essa sociabilidade. Então, eu sinto que eles estão se. Eles, faz muita falta a eles, né? Esse convívio com os colegas e tal. No início o meu mais velho gostava muito das aulas online, mas ultimamente ele está muito sem saco, assim, sabe? Então, assim, eu acho que essa rotina de confinado em casa também está irritando muito. Mas eu tenho procurado ler com eles, né? O meu, Ótimo, perfeito. eu tenho esse é um hábito que eu tento cultivar neles, é, de leitura, né? Desde a criança. O meu mais velho lê sozinho, mas ele começou a ler para o irmão mais novo, né? Então, assim, no começo da quarentena ele começou a ler para o irmão mais novo, né? Mas aí depois Olha que lindo, gente. aí depois eles passam um pedaço bem, aí depois começam a brigar, né? Ah, Aí é normal, normal. normal, Os pais E, se preocupam muito com os filhos só no celular, só na internet, só não sei o quê. E você está falando que teu filho mais velho já está. Você acha que esse período vai mudar o comportamento dessas gerações que antes ficavam trancadas no quarto, isoladas? Eu sei que ainda não é o caso do seu filho, porque ele ainda não é um adolescente, mas você já me disse isso. Bom, ele está enjoando dessa coisa de internet. Você acha que vai ter uma mudança aí de comportamento dessas gerações? eu acho que não, viu? Eu acho que a tendência é eles se fecharem mais. Ele está enjoando da, É, da aula online, mas da assim, aula. mas esse mundo de internet, ele está muito focado, né? O meu mais novo, não. Ele não pega Uhum. muito, nem até eu evito que ele tenha acesso a celular, tablets, mas o meu mais velho não, e quando já está com 8 anos, fica uma coisa que a gente tem que ficar tentando controlar dia a dia, né? Para que ele não passe o É, dia naquele mundo, né? Que é muito sim. prejudicial, né, para a Que criança. fica isolado, está em contato, mas está isolado. A gente está sentindo isso agora. Eu te perguntei isso porque
realmente é algo que preocupa muito os pais. Agora, a questão da aula online, e eu tratei disso no meu programa essa semana, que está no meu canal do YouTube, lá o Boa História com Daniela Lobo, é só chegar lá para assistir, e a gente fala da diferença da educação online para a educação à distância. A educação à distância, ela é concebida para ser à distância. Então, ela é planejada, existe todo um arsenal em função daquele canal de comunicação que é a internet. Agora, a aula presencial adaptada para online é realmente um desafio para as escolas, é um desafio para os professores, que não conceberam seus planejamentos assim, que não conceberam suas carreiras assim, e que agora estão tendo que se adaptar. Então, é natural também que o seu filho, em algum momento, ache que a aula não está legal, porque é um momento de adaptação para todos nós. E aí, falando em momentos de adaptação para todos nós, eu queria te perguntar assim, qual foi o pior dia que você passou na quarentena? Porque a ideia do confinados, é exatamente essa, é mostrar que a gente é humano e que a gente não está bem o tempo todo, não. Por isso que eu digo, é um papo franco, é o papo de ser humano, porque a gente vê muita gente assim, não querendo julgar, mas de certa forma já fazendo isso. A gente está vendo muito ser primitivo, e esse papo é de ser humano. Então, eu queria que você me dissesse qual foi o pior dia para você nessa quarentena? Olha, eu acho que tem sido os últimos dias, porque eu tive que fazer um pequeno procedimento cirúrgico nas costas para tirar um cisto, e isso foi mais ou menos um mês atrás. E depois voltou a inflamar, enfim. E nos últimos 10 dias eu estou tomando antibiótico, e que acabou hoje, inclusive, e eu estou confinado, tão confinado, assim, que eu não estou nem descendo, eu moro num apartamento, né? Eu não estou nem descendo com o cachorro para passear, enfim. Então, assim, porque eu estou um pouco debilitado, porque os antibióticos são fortes, né? E eu acho que os momentos mais estressantes têm sido esses últimos 10 dias que eu estou totalmente confinado, sem nem sair do apartamento, né? Uhum. A Valéria, que é professora, falou para você fazer momentos menores de aula online. Então, deixar ele um tempinho, aí um tempinho vai respirar. O tempo de aula, né? O tempo de aula são o quê? 50 minutos? Então, 50 minutos. deixar um tempinho, eu acho que é uma boa. Eu acho que pode ser uma boa estratégia do que sentar ali e assistir a todas as aulas, né? De repente é bacana. Deixa eu ver aqui. Vinhos e Castelos está falando. E quanto mais eles vão crescendo, mais tempo vão ficando na internet. Quer dizer, o pesadelo continua. Eu estava achando que o pesadelo poderia acabar, mas o pesadelo continua. Mas uma coisa que a gente também discute muito no programa é orientá-los para que eles usem a internet da melhor forma possível. Porque, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, assim, que a gente consiga orientá-los a usar mais o lado bom. E aí, quando você fala que você coloca eles para ler, tem tanta história, tanto contador de história que vai ao Sim. meu programa que agora tá na internet contando história e tal. Eu mesma estou fazendo uns vídeos de poema, de microconto, voltei com o meu lado aí de atriz, senti essa necessidade. Então, apresentar outros produtos e não deixá-los lá navegando a Deus dará, como se estivessem assim num barco no meio do oceano. Eu acho que essa é uma boa dica, você não acha? Sim, sim. Eu estou usando, por exemplo, como eu mais novo, como eu tirei da escola, tem 3 anos, né? Eu pego alguns vídeos na internet do abecedário, e a gente tem um abecedário assim, de Lego, né? E a gente fica fazendo e tal. Hum. Então, assim, eu uso também a tecnologia para tentar ajudar no aprendizado, né? Do mais novo que está sem aula, né? Os números, e às vezes eu coloco o Arthur mais velho para assistir algum vídeo com o mais novo, para eles interagirem, enfim. Então tem um lado positivo também, né? Porque também se não tivesse internet, hoje em dia ninguém estava tendo aula de nada, Nossa, né? Imagina, nossa. ia Não, e a ser, gente estaria pirando muito mais, né? Imagina você sem condição nenhuma de falar com ninguém, enfim, só com as pessoas que moram com você e com tanta gente que mora sozinho também.
Quando você está dizendo que você está vivendo agora os piores momentos da quarentena por conta dessa cirurgia que você teve que submeter. E aí, basicamente, tá isolado. Você está isolado da família também por precaução, por ter ido ao hospital e de repente ter se contagiado estar com a Covid, ou não? É por conta mesmo do problema de mobilidade, vamos dizer assim. É assim, eu moro em Brasília, mas eu sou de Hum. Mossoró, no Rio Grande do Norte, e da minha esposa também. Então, minha família dela está toda lá no Rio Grande do Norte. Então, aqui em Brasília somos só a família, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Então, Uhum. fica mais fácil nesse sentido, porque a gente já é acostumado, né? Não ter esse contato semanal, diário, como algumas pessoas Certo. têm com os Uhum. familiares, né? Então, mas essa coisa de ir para o hospital, você falou, é um outro estresse, né? Porque você fica ali, você fica só se imaginando que senta numa cadeira de espera, A coloca a vontade tem mão, de você tacar é, álcool em gel em tudo, sair, é, né? você acha que você fica vendo o coronavírus ali em todo lugar, então assim, é uma coisa. Aham, aham. Tanto é que É, vontade depois, de botar máscara e é, álcool em gel. Eu já fiz isso no cabelo. Um dia que eu cheguei no vídeo, falei, pô, vou passar isso no cabelo. Quer dizer, a gente vai pirando, né? vai Tem umas pirando, coisas que são pirantes. A Valéria, que é professora, está dando outra dica aqui. Falou, olha, monta material alternativo, vai trabalhando com sucata, com coisas que você tem em casa, para você falou de números, né? Fazer continha com coisas que tem em casa para brincar. Eu acho que essa coisa do toque é muito importante, já que ele não está tendo essas aulas presenciais, está sendo tudo online. Essa coisa do toque é bem, bem importante. E ela está falando, paranoia não há. Todo mundo com paranoia. Agora, você é, fica imaginando aquelas pessoas que já tinham paranoia com o negócio de, é, não fala muito perto de mim. Eu conheci algumas pessoas que, assim, sentava para comer, tinha que estar mudo, assim, porque elas achavam que você estava falando e o negócio está caindo em cima da comida. Eu fico imaginando essas pessoas agora. Quer dizer, não, é o momento que os psicólogos vão ganhar muito dinheiro, porque e tem alguns fazendo um trabalho lindo também, gratuito pela internet, é bom a gente lembrar. Como é que você faz para sair da bad? Eu leio, estou lendo, né? E tem uma coisa que tem me feito muito bem, que foi uma coisa que foi um projeto que é de fazer lives também, né? Estou fazendo lives todas as quintas-feiras. Eu fiz em junho, porque eu estava sendo muito chamado para fazer lives como convidado. Aí eu pensei, não, acho que eu vou aproveitar esse momento e tentar oferecer alguma coisa para quem está em casa e também me distrair um pouco, né? Porque quando chama um convidado, acaba que você tem que também fazer uma pesquisa, elaborar roteiro, enfim. Então, Uhum. assim, estou convidando pessoas para fazerem lives comigo. Já falaram comigo, já fiz live com a professora que estudou, a Raquel de Queiroz, que é Uhum. doutora, fez todo o trabalho dela, mestrado, doutorado, em Raquel de Queiroz. Ela foi muito interessante, porque pouca gente conhece a Raquel de Queiroz, porque ela é professora da área de história, né? Então é uma visão de historiadora da Raquel de Queiroz. Já conversei com o Mário Magalhães, que é o autor da biografia do Marighella. Conversei com uma pessoa que fez, a Eugênia Zerbini, que fez uma biografia romanceada da Imperatriz Teresa Cristina. Próxima semana, quinta-feira, eu vou conversar com Ana Luísa, da minha agência literária, vamos falar sobre agenciamento literário. Então, assim, Bacana, bacana. aproveitei São para. assuntos que você domina e que você gosta de conversar. Eu acho que é isso, é esse o momento. Por isso que eu digo assim, tem uma gama de assuntos, enfim, que a gente hoje tem a possibilidade de acessar que antes não tinha. Quer dizer, nós estamos todos nos reinventando, eu acho que tanto o lado pessoal quanto o lado profissional. O que mais te tocou do lado bonito? A gente vai falar do lado feio também, da questão externa de comportamento. Eu não estou falando aqui, vamos falar de política, não é isso? Falar de comportamento no geral, ou o que você quiser dizer. O que mais te chocou nesse momento? Assim, a pandemia, eu acho que revelou o pior e o melhor das pessoas, né?
eu acho que o melhor é a solidariedade que despertou em algumas pessoas. Só o fato de você se cuidar pensando não só em si, mas no outro, acho que isso aí já é um gesto muito bonito, né? Só o fato de você andar de Uhum. máscara, né, que os especialistas dizem que é muito mais importante para o outro do que para você mesmo, protege muito mais o outro do que protege a própria pessoa que usa máscara, isso aí já é um gesto muito bonito, né? Um gesto de Muito. doação, de entrega. Já o lado, o pior da pandemia, acho que a gente tá vendo aí nos jornais, enfim, né? Aquelas pessoas sem a menor necessidade, assim, de fazendo aglomerações, né? Assim, eu reconheço que eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa, né? E eu sei que muitas pessoas não podem e tem que ir para a rua trabalhar para ganhar o pão. Então, assim, eu reconheço que essas pessoas precisam, às vezes, até fazer sacrifício, infelizmente. Porém, tem pessoas que vão para a rua e se expõem aos outros, né? De maneira Uhum. totalmente desnecessárias, né? Em bares, enfim, né? Aquela cena lamentável que a gente viu no Fantástico, da pessoa maltratando as pessoas que estão fazendo ali o trabalho de fiscalização, né? Dizendo que ele não é, Sim, a pessoa não é um cidadão, ele é um engenheiro, né? A coisa assim. Então isso aí para mim é o pior da pandemia, né? O pior é o pior das pessoas, né? Que são revelados, é. porque É verdade. muitas das pessoas não são do grupo de risco, né? Jovens, principalmente jovens não, embora muitos morram por coronavírus, mas ele não é não está dentro do grupo de risco, via de regra. E muitos fazem esse sacrifício em nome do outro, né? Dos pais, dos avós, né? Porque ele não Uhum. pode ficar em situação ruim, mas ele pode transmitir para o idoso em casa, para a mãe, para o pai. Né? Então acho que esse gesto é muito Exatamente. bonito. Exatamente. Mas eu também queria tentar para uma coisa, porque às vezes a gente fica no julgamento e realmente, fato é, essas pessoas estão colocando a sociedade em risco, sim, ponto. Não estou defendendo. Mas algo que eu estava conversando, eu acho que em outras lives, é o estágio de negação. Né? Você começa, e quem, enfim, faz terapia, faz análise, sabe que esse é um estágio que a mente humana, que o ser humano passa, que é negar aquilo que está ocorrendo. E não é negar no sentido de, eu estou consciente, mas estou negando. Não, é de negar mesmo. É de acreditar naquilo. Né? De falar, eu não vou pegar, eu não vou transmitir para ninguém, eu moro sozinho. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente precisa buscar muito equilíbrio e lucidez. E nesse sentido, eu penso que essa live seja importante, porque quando a gente troca, quando você diz para mim, poxa, eu estou isolada, eu estou mal, e aí eu procuro fazer live para conversar com outras pessoas, é assim que eu consigo sair de uma bad, e eu queria que você falasse até mais disso, se tem outras dicas que você possa dar. Tem gente que fala, não, eu passei a ter uma rotina rígida, essa rotina rígida que me ajuda. Tem gente que falou, não, se eu passei a tomar um negocinho todo dia, não estou aqui para julgar ninguém, entende? Eu acho que cada um tem o seu momento e a sua forma de escapar de certas coisas. Não sei se você concorda comigo. Sim, uma coisa que tem me feito falta era eu estava depois de um tempo, né? No começo eu fiquei totalmente confinado, mas depois eu passei a fazer caminhadas aqui pela quadra, de volta. De maneira, geralmente eu procurava o início da noite, não tinha praticamente ninguém na rua, enfim. Que eu acho que era uma coisa que acho que me fazia muito bem. Eu acho que faz bem para muitas pessoas, né? Você sair, respirar um pouco, Uhum. sair um pouco de casa, mas de maneira segura, né? Eu acho que isso me fazia muito bem também, né? E leitura, eu aproveitei para ler muito. No começo eu abri vários livros de uma vez e não consegui terminar nenhum. Até que aos poucos eu fui começando a retomar a concentração e aí eu fiquei no ritmo bom de leitura. Então estou lendo bem, né? Estou lendo. Tem dicas para dar de leitura aí para o pessoal? Eu estou lendo agora, até que eu vou conversar, fazer uma live com ele, que é o Tom Faria.
que ele é autor dessa biografia aqui sobre Carolina de Jesus. Então, assim, é um livro muito bom, publicado pela editora Malê, que ela fala desde a infância de Carolina, que ela saiu de Minas, e ela vai contando a trajetória dela, que é uma escritora muito importante, que fez muito sucesso durante o período, mas ela foi logo invisibilizada, né? E agora ela está sendo redescoberta, né, com Quarto de Despejo. Essa biografia que também trouxe uma nova luz para a vida dela, né? Então acho que esse livro aqui é muito importante. Deixa eu ver. Ótimo. Eu tenho lido mais em e-book, né? Cadê? Eu não estou procurando aqui. Mas eu estou lendo também O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Que é um livro assim, enorme, eu sempre tive vontade de ler, mas tem que ter muito fôlego para a leitura, né? São 7 volumes. Então, eu estou no final do segundo volume do Continente, que acho que é uma saga assim, familiar, que conta a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, muito importante. E eu estou tendo prazer de ler agora nessa quarentena, e se não fosse isso, provavelmente eu não teria começado a ler, né? Porque eu preciso de muito fôlego para ler. Sim. A gente estava conversando e você fez uma pesquisa extensa sobre Machado de Assis. A gente estava falando de como Machado de Assis agora nos Estados Unidos está em alta. E aí eu te falei da questão racial para a gente falar a respeito. Eu queria que você desse uma palhinha aí do seu livro e o que a gente pode linkar de Machado com esse momento. Esse aqui é o meu segundo livro, O Homem que Odiava Machado de Assis. Esse livro, eu li, eu terminei, ele ficou pronto antes do Última Hora, né? Mas ele foi publicado no ano passado. Então, ele é o primeiro escrito, mais o segundo publicado. O livro já estava pronto na gráfica e saiu a campanha de Machado de Assis Real, da Faculdade Zumbi dos Palmares, saiu no Globo aí do Rio, a coluna da Selma Góes, e foi uma correria na editora para conseguir alterar a capa. Então nós conseguimos colocar a primeira foto de Machado de Assis negro na capa, né? Perfeito, perfeito. Mérito seu, parabéns. Porque tem muita gente que não sabe que Machado de Assis era negro, né? Coisas que precisam ser ditas. É muito curioso isso. É muito doido, né, isso, na verdade. A que ponto chega o preconceito? O grande mérito é do pessoal da Faculdade Zumbi dos Palmares, né, que conseguiu fazer essa campanha que mobilizou muita gente, né, saiu muito na imprensa, porque a visão que Machado de Assis tinha, não sei se você lembra, um tempo atrás saiu uma campanha publicitária da Caixa Econômica Federal, e que Machado de Assis, quando faleceu, deixou poucos bens, uns móveis e uma caderneta na Caixa Econômica Federal. E fizeram uma campanha publicitária e colocaram o Machado de Assis como um ator que parecia o Papai Noel, branco, de barba branca, de olhos claros. Não lembro disso. Então houve uma gritaria, com razão, né, de alguns movimentos. Claro. E refizeram a propaganda com o autor negro, né? Mas só que muita gente tinha uma ideia de Machado de Assis como escritor. Muito se falava, hoje não usa muito mais a expressão mulato, né? Que é uma expressão que não é nem tão politicamente correta. Mas a pessoa fala, Machado de Assis era um mulato do Morro do Livramento. Mas só que pouca gente identificava Machado de Assis com a questão negra, né? Machado de Assis, ele era filho de uma mulher branca, ela era da Ilha dos Açores, pertencia a Portugal, e o pai de Machado de Assis era negro, era mestiço também, era pintor, e aí Machado de Assis nasceu. Ele tinha traços negros, mas nas fotos da época era comum pessoas passarem pó branco e clarearem, não só do Machado de Assis, mas em geral, né? Então, assim, quando as pessoas viam a foto do Machado de Assis, muitos achavam que ele era branco.
Gente, mas ele não fazia como Michael Jackson, pelo amor Não, de não, não, não. Deus, Isso é uma né? coisa Então, que. tá claro aí que existe um preconceito ainda, infelizmente. Você tocou num assunto que eu fiquei aqui me perguntando, porque assim, a vida inteira as pessoas me chamaram de Índia, a vida inteira. Eu não sei se o rosto vai clareando, porque a gente vai passando creme, o que que vai acontecendo. Eu sei que de uns tempos para cá algumas pessoas me chamam de branca. Eu falo assim, gente, eu não sou branca, eu posso estar pálida e tal, porque eu não pego sol, não vou à praia, essa história toda. E aí, como é que na tua cabeça fica isso? Porque assim, eu acho que a gente tem que. Eu acho que, por exemplo, o movimento negro é um dos mais lindos, mais fortes e legítimos que nós temos, importante que nós temos. Mas isso não significa vamos queimar os brancos, né? Porque eu acho que você sai de um polo e vai para o outro. Eu costumo dizer que eu tava assistindo a uma peça que falava sobre a vida da Elza Soares, plateia maioria negra, e atrás, e na hora de bater palma e tal, atrás minha havia um grupo que falava queimem os brancos. E todos os outros da plateia olhavam para esse grupo, tipo assim, que isso? Você mancha o nosso É, movimento dessa é, forma. isso Né? é a O que minoria, que você né? A acha? maioria. Com certeza, graças a Deus, graças a Deus. O que que você acha em relação a essa coisa de mulato, pardo? Porque agora eu já também não sei mais quando coloco lá, o que que eu coloco? Porque eu não sou branca, cara. Eu não sou branca, entendeu? Essa, Como é que você vê essas mudanças? essa é uma reivindicação do que o movimento negro tem trazido, né? Que muitas pessoas colocavam aquela coisa de BGE, né? Colocar a pessoa como parda, né? Mas parda Pois não, é, não pardo para gera, mim é envelope, né? é, Estranho isso. não gera nenhuma identidade, né? Então o movimento negro está trazendo, tá criando tá retomando essa questão identitária das pessoas, né? Super importante. Para resgatar a ancestralidade dela, né? E é Uhum. isso que fizeram com o Machado de Assis, né? Porque dentro, é que eles chamam de colorismo, enfim, né? É, é trazer essas pessoas para dentro do movimento, né? Que eles têm uma identidade. Eu acho que é uma coisa muito importante. E a campanha veio muito a calhar nesse momento, né? E, Sim, completamente. e nos Estados Unidos, Machado de Assis já era tratado como escritor negro, porque ele está sendo redescoberto agora, mas ele já tem uma trajetória internacional, Machado, né? Uhum. Tem grandes estudos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Um dos maiores estudiosos de Machado de Assis é John Gladstone, em inglês. Um estudo que mudou a chave de interpretação do Casmurro. Essa coisa que a gente fala, hoje em dia, o Dom Casmurro é um romance, não é sobre adultério, é sobre o ciúme. Essa coisa do Uhum. ciúme doentio do Bentinho, essa mudança de Isso. chave de interpretação veio da primeira vez de estudiosos de Shakespeare dos Estados Unidos, né, em Uau, porque 1960. várias teses já foram feitas se a É, Capitu traiu ou não Bentinho. Isso não fica claro no texto, até porque ele é Bentinho que narra. A Valéria está dizendo aí, pois é, na minha certidão de nascimento, eu sou parda, mas eu sou filha de mameluco com branca. Eu gostaria muito de poder colocar lá indígena, mas eu não posso colocar, porque, ao contrário do que ocorre com relação a essa opção de você colocar negro, para você colocar indígena, você tem que comprovar uma série de coisas, né? Enfim, tem que ter papelada e tal, então eu não posso me autodeclarar indígena, que é a minha vontade, porque assim, não me sinto à vontade me declarando como parda porque eu não sou envelope, né? e não E tem como nenhuma branca, identidade, né? Não tem nenhuma. exato, eu O sou que um é ser que não tem identidade. De onde é que você veio, né? De onde é que veio, né? Pois é, muito doido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todo o processo requer tempo para ocorrer. Por isso é processo. Então a gente não pode assim sair do caos
e de repente ir para o paraíso. Infelizmente, isso não é possível. Então a gente tem que viver essa confusão mesmo. E eu só queria desabafar um pouco, porque eu acho assim que o povo indígena é muito esquecido nesse país, é muito, enfim, sofre muito e infelizmente não consegue, por várias questões, montar um movimento tão bonito quanto é o movimento negro, tão forte, tão bonito quanto é o movimento negro. Então, eu sempre tenho que falar dos indígenas, não tem jeito, isso aí tá comigo. Ser chamada de índia desde criança, não tem como eu agora não falar disso, entendeu? E é um povo que está sendo muito atacado nos últimos tempos, né? Com garimpos, invasão de terra indígena, né? E eles têm uma vulnerabilidade muito maior, inclusive para a questão da gripe, coronavírus, né? Então, muito Obrigada, importante. Valéria. É muito importante preservar essas comunidades nesse momento. Sim. O que você aprendeu estudando Machado de Assis, com o Machado de Assis, para a vida? Olha, Machado de Assis quando você começa a estudar, é uma coisa inesgotável, né? Comecei a escrever esse livro em 2012. Terminei a primeira versão dele em 2015. Depois que eu publiquei Última Hora, em 2017, eu voltei a estudar Machado de Assis. E tem muitos estudos sobre Machado, porque Machado viveu muito, né? Ele nasceu em 1839, morreu em 1908, né? Então atravessou praticamente o segundo reinado lá do Dom Pedro II inteiro, né? Pegou o início da República, pegou encilhamento, enfim. Então ele pegou o processo de transformação do Rio de Janeiro, né? Na abertura das ruas, né? Reformas Pereira Passos. Então ele viveu muito, né? Então Machado de Assis tem o Machado de Assis das crônicas, tem o Machado de Assis dos contos. Muita gente fala de Machado de Assis, do Machado romancista, mas ele tem crônicas maravilhosas assim sobre o Rio, sobre tem uma crônica dele. Você leu O Alienista? Li várias vezes. Nossa, que é Muito. isso? É E louco, diz né? E a muito, né, para sociedade... os dias de hoje, né? Nossa, demais, demais, demais. Dá medo, né, daquele cara. Que medo de passar perto daquele cara. Se aquele cara Do se viva que Simão tu é Bacamarte. maluco. Exato. Fantástico. E conversa muito com os dias de hoje, né? Porque é um médico que sai confinando, né, as pessoas, enfim. Uhum. É um texto que tem várias camadas, né? Ele faz uma crítica ao positivismo, ao cientificismo do século XIX, tem muitas críticas ali, o encarceramento. Então, Sim, é um sim, sim. texto que, sei lá, deve ter uns 90 páginas, 80, 90 páginas. E de uma riqueza assim, enorme, né? São várias leituras que Enorme. cabem ali. Inclusive falando de relacionamento também. Ele consegue pegar tudo, porque ele é aquela mulher dele, né? Quer dizer, a personagem principal com aquela Sim. mulher dele. Jesus, o que é aquilo? E tem Fantástico, um muito trecho bom. do Alienista que quando ele quer mostrar o máximo de isenção dele, que é uma crítica que ele faz ao positivismo. E ele coloca a própria mulher lá na Casa Verde, na internação. Então ele mesmo coloca a mulher para mostrar que ele é neutro, né? Então, Uhum. é um... Mas você ia falar, não, eu te cortei, você ia falar sobre uma crônica do Machado. Ah, Porque eu sim. comecei te perguntando o que você tinha aprendido estudando Machado para a vida do José. A minha formação como escritor é muito machadiana, assim. Meus personagens, inclusive quem já me conhece, meio que às vezes alguns personagens ele já sabe como vai terminar, porque a pessoa sabe o meu estilo, que é muito machadiana, aquela coisa do personagem cafajeste, da ironia do Machado de Assis, né? Ele tem... Então, assim, tudo isso assim, me formou como escritor, né? Como escritor, como leitor. Ele é o grande mestre da literatura Vals está dizendo brasileira. que chegou agora. Vals, depois você assiste ao vídeo no IGTV, vai ficar lá
tá? Estou conversando aqui com o José, que é Amaral Júnior, que é um escritor maravilhoso, estudou Machado de Assis, e a gente está falando aqui sobre Machado de Assis nesse momento, só para te situar e situar quem está chegando. A crônica, Então, só, você gosta de escrever sobre os, como é que você falou, vigaristas? sim, sim, do Cafajeste. Cafajestes, É. porque tem diferença, né, de vigarista para cafajeste, para canalha. São diferenças tênues, mas elas existem. E aí é O- legal, né? É legal falar sobre essas personagens, porque é como se fala dos vilões, né? Eles falam muitas coisas que a gente gostaria de falar e não tem coragem. o Machado de Assis gostava muito do anti-herói, né? Eu também gosto, né? Todos os personagens do Machado geralmente se dão muito mal, né? Brás Cubas, o final dele é melancólico, né? Ele tem uma sede de glória muito grande, né? Aquela coisa de inventar o plástico Brás Cubas, mas ele acaba sem filhos, sem aquele Uhum. obituário que ele faz no final. Não foi quase ministro, não deixou para ninguém o legado da miséria dele. Então os personagens de Machado assim geralmente se dão muito mal, né? Próprio São Bentinho, muito né? fortes. O próprio Bentinho, né? A capítulo ele termina na amargura sozinho, enfim. O Uhum, casmurro, né? uhum. Com aquele jeito Sim. casmurro dele. E só para Já falar pelo da apelido que ele recebe, né? é, Dom Casmurro, no início do livro. só para falar da crônica que eu falei que Machado de Assis tem uma crônica muito interessante sobre o meteorito do Bendegó, que está até hoje exposto, estava até pouco tempo no Museu Nacional, que foi incendiado, né? Que sofreu um incêndio, enfim. Uhum. E uma das imagens, por coincidência, eu estava lendo um livro de crônicas, uma série de crônicas de Machado de Assis, e eu tinha passado por essa crônica, poucos dias depois, houve um incêndio no Museu Nacional, em 2018. E a imagem principal que está nos jornais era tudo incendiado, né, caindo, e aquela pedra bem grande, né, com o meteorito bem negócio. E Machado de Assis tem uma crônica, tem mais de uma crônica, tem várias crônicas sobre o meteorito bem negócio que são maravilhosas, porque essa pedra ela estava ela tava no interior da Bahia, né, perto de Canudos, e Dom Pedro, por acaso, numa viagem dele para a Europa, alguém comentou com ele, dizendo: olha, lá no Brasil tem um dos maiores meteoritos do mundo. Dom Pedro, quando chegou no Brasil, queria ir atrás dessa pedra. Né? Dom Pedro II adorava essa coisa do Uhum. naturalismo. Né? Tem até uma charge dele ele, com a luneta. Tinha um observatório lá no palácio. Né? E esse processo de trazer essa pedra do interior da Bahia para o Rio de Janeiro foi uma saga. Né? Imagino, para a época. Para a época. O meteorito rodou, caiu dentro do riacho, e depois tiveram que construir, improvisar estradas de ferro. Né? Quando Que chegou na riqueza de Bahia, história. quando chegou na Salvador, não queria trazer, não queria deixar, a Câmara Municipal não queria deixar levar para o Rio de Janeiro. E o Machado, com a genialidade dele, fez uma crônica em que ele dá voz para o meteorito. Então o meteorito vai no caminho todo reclamando da ida dele para o Rio de Janeiro. Né? Ele Ai, que reclama. máximo, que Então se casa máximo. muito bem com essa coisa, né? Essa Uhum. coisa que acontece muito no Brasil, né? Ele está reclamando de como ele é conduzido, da briga da Câmara Municipal. E acaba que o Museu Nacional incendeia, praticamente fica aos Nossa. pedaços. E o meteorito do Bendegó estava lá em frente. Eu não sei onde é que está hoje, né? Mas enfim, sobreviveu. O que que ele diria hoje, né? Quantas É, histórias ele contaria hoje? Eu gosto muito disso. Sei lá, acho que por uma visão de escritora e também espiritualista, de achar que tudo tem vida de alguma forma, eu escrevo muito microcontos, assim, 3 a 5 linhas, e eu gosto de dar voz às coisas. Então, eu já dei voz à tatuagem, eu já dei voz a vários tipos de coisas mesmo, de objetos, enfim. Eu acho fantástico isso, você poder conversar e olhar, porque, na verdade, o nosso é, olhar para as coisas é diferente, né? É mais é.
não sei dizer, talvez mais focado, talvez mais conectado com algumas coisas, com alguns assuntos, vamos dizer assim, que nos brotam. A Valéria falou pra caramba aqui sobre a narrativa do Machado de Assis, mas só que, Valéria, a gente deve estar com uns 10 minutinhos aí. Você É, sabe, a Valéria me acompanha já há um tempo, e você sabe que eu morro de medo, porque o Instagram, quando ele derruba a gente, ele derruba e não dá a possibilidade de salvar. Vou é. ler o último, ó. O meteorito ainda está lá. O calor do incêndio não foi nada, se comparado às temperaturas do espaço. Por isso, ele não foi afetado. Faz sentido. Eu também adoro. Eu tenho um piquititinho que eu comprei nos Estados Unidos. Porque você imaginar Você- que aquele troço teve no espaço é um motivo que eu é, adoro. Porque, assim, a gente achar que está sozinho nesse mundo, gente, se você for estudar um pouquinho de física, você vai ver que é impossível, gente. É impossível o universo do tamanho que ele é, entendeu? Ah, ela acredita em ET. Tá, então eu acredito em ET. Vamos acreditar em ET. Eu o- queria agradecer. Fala, pode falar. você falou essa coisa de deixar, de dar vida a objetos, né? E aí eu queria deixar uma dica pro pessoal aí de ler um conto do Machado de Assis, salvo engano, o nome é Apólogo, que ele conta a história, a briga de uma linha e de uma agulha, né? Que elas vão reclamando. Aí a agulha diz: Olha, eu estou abrindo espaço para você. Aí a linha diz: Não, mas quem vai para os bailes sou eu, né? Então, assim, como o Machado dá Muito voz a esses bom, objetos, né? Então, deixo aí muito a dica bom. desse conto que tá acessível aí. Toda a obra do Machado de Assis você encontra pela internet. Muito obrigada, José. Pessoal que me segue, sigam o José, tá J Almeida Júnior, não é isso? Aqui no É. Instagram. Sigam o José, porque tem sempre história lá. Ele é um pesquisador também, além de tudo, a gente está vendo aí. Então é muita riqueza, tem as lives dele, sigam ele. Se você segue ele e não me segue, dá uma olhada lá no Boa História com Daniela Lobo aqui no Instagram. Tem sempre poema, tem frase filosófica, tem microconto, tem entrevista, tem live, tem tudo. O negócio é contar a história. Para mim, o que eu vendo é história. E um prazer muito grande conversar com você, com uma pessoa tão povoada, com tantas histórias, quanta coisa que eu aprendi aqui, que eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa também aprenderam. E quem for assistir a esse vídeo no IGTV, muito obrigada, José. Eu que agradeço o convite. Eu estou sempre à disposição de você quando você precisar. Queria convidar também, reiterar o convite, né? Pessoal, para seguir, acompanhar, que vai ter ter programado ainda essas. Quinta-feira vou falar sobre agenciamento literário. Na semana seguinte, vou falar com o Sérgio Abranches. O tema vai ser Moda, Emergência Democrática. O Sérgio Abranches, comentarista da Rádio CBN. Depois vou falar com o Tom Faria sobre Carolina de Jesus. E a última live do mês vai ser sobre Érico Veríssimo, com a professora lá Opa! da PUC do Rio Grande do Sul. Então, Vê se quem não quiser marca para os acompanhar. mesmos horários que eu. Eu marco sempre para 6 ou para 10 da noite. Amanhã, às 6 da tarde, estou conversando com a Érica Takimoto, que fala de separação, que é Ah, uma que mulher que bom. não tem papa na língua. Aquela mulher não tem papa na língua. Que ela pensa, puf, ela fala. Vocês vão gostar muito também. Cada dia é um perfil diferente. Mas que As legal, minhas mas lives são às marca para 19 outro horário. horas. Que horário você tem marcado? 19? Geralmente é Então dá para eu sair 19. correndo da minha live e ir para a sua. E dá para você vir para mim e sair correndo para a sua Sim, sim. também. José, muito obrigada. Uma ótima Obrigado pelo recuperação para convite, você viu? aí nesse momento de dificuldade. E qualquer coisa, confinados na veia. Liga lá, vai no IGTV que dá uma melhorada. Você vê que tem um monte de gente passando pela mesma encruzilhada. Tá bom? Tchau. Pessoal que esteve comigo até agora, beijo grande, boa história com Daniela Lobo, sempre história para você. Beijo, José, tudo de bom. Tchau, obrigado. Sucesso!